Pronto. Reiniciamos, então, e agora, nesse momento, a gente passa os slides sobre a nova lei das licitações. É evidente que tudo isso que nós estamos fazendo é muito pouco, é muito, digamos assim, muito resumido para tudo que essas leis tratam, mas é preciso que a gente, ao menos, tenha essa noção panorâmica dessas duas leis, né? Portanto, foi editada a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que é a nova Lei das Licitações, né? Que vem para revogar, isso não agora, mas num prazo de 2 anos, que vem para revogar a Lei das Licitações, a Lei 8.666 de 93. Esta lei, como a outra também, como a lei anterior, ela trata das normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais. Essa é uma imposição constitucional, já que é a própria Constituição que dá a competência privativa à União para legislar sobre as normas gerais de licitação, né? Facultando, então, aos estados, aos outros entes federados, a suplementação naquilo que não colidir com as normas gerais. Essa é uma imposição constitucional. A lei, expressamente, no seu texto, ela afasta do seu âmbito de aplicação ou do seu âmbito de incidência as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, dada a imposição de que elas sejam regidas pelo Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, que é a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, tal como é imposto no artigo 173 da Constituição Federal, que para essas empresas públicas e sociedades de economia mista haja o regulamento próprio licitatório, tá, previsto nos estatutos jurídicos dessas estatais, ok? Então, a lei que é vigente para a regulamentação das licitações no âmbito da administração indireta, tal como aí incluídas a empresa pública e a sociedade de economia mista, é a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Para as fundações públicas e autarquias, que também são da administração indireta, é aplicável a Lei Geral das Licitações. Essa nova lei, ela veio trazer um conteúdo ampliativo dos princípios. Na lei anterior, na Lei 8.666, os princípios já estavam dispostos no artigo 3º e nesta lei no artigo 5º. Houve uma ampliação dos princípios, incluindo nesses princípios os princípios constitucionais, né, da administração pública, outros princípios específicos próprios do procedimento de licitação e a inclusão de alguns princípios que são contidos já em outras leis, mas que expressamente a lei trouxe para o bojo, né, da nova lei das licitações, como é o caso da segregação de funções, que é uma novidade dentro da lei, o caso da introdução do princípio do planejamento, o princípio da transparência, que trouxe esse nome de transparência, como um reforço à publicidade, porque vocês veem que a publicidade já é um princípio já inserido na lei, e é, claro, um princípio constitucional, mas houve um reforço da transparência com a inclusão de um princípio de transparência. Os princípios da vinculação ao edital e o princípio do julgamento objetivo já são princípios clássicos, doutrinários da licitação, sendo que, não sei se a gente já chegou a falar, mas o princípio da vinculação ao edital significa que a lei da licitação está no instrumento convocatório, que é aquele ato que vai especificar todos os critérios e condições
de participação no certame, né? E o julgamento objetivo é um atrelamento da administração pública aos termos contidos no edital, no instrumento convocatório, do qual a administração não pode fugir e deve aplicar um olhar objetivo na apreciação, né, das propostas para fins de julgamento, classificação e homologação do resultado das licitações. Há também a inserção de um princípio da competitividade, mas é preciso dizer que a competitividade já era sempre uma característica do procedimento licitatório, porque sem a competitividade, já falamos, não há licitação, mas a lei inseriu o princípio competitividade como um princípio específico da licitação, inseriu também a economicidade, a celeridade, como características de um processo aperfeiçoado, que busca resultados positivos, que busca resultados práticos, economicamente viáveis, e também, do ponto de vista da celeridade, do ponto de vista da observância, da duração razoável do processo, né, da não protelação dos atos procedimentais, e a repetição do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que foi inserido já na lei anterior, como uma das condições de observância dos instrumentos convocatórios, que sejam atrelados aos instrumentos convocatórios, normas pertinentes à preservação ambiental, a atrelamento da administração, a observar que entre os requisitos, entre as especificações das compras, dos serviços, esteja presente sempre a sustentabilidade. A sustentabilidade, que não quer dizer, que quer dizer toda uma necessidade de ser, que a licitação se paute em condições que permitam a durabilidade daquilo que se compra, a eficácia, a eficiência do resultado das licitações, tá? Então, isso é preciso ser observado. E, mais uma vez, aqui, eu volto a dizer que esse princípio do desenvolvimento nacional sustentável foi inserido, né, para que as licitações não transgridam também um preceito constitucional, que é o princípio da preservação ambiental. A aplicação da lei, o âmbito de aplicação da lei, está no artigo 2º, né, que incide, então, sobre o que contempla a lei das licitações. Contempla as hipóteses de alienação de bens, né, para a administração pública, concessão de direito real de uso, as compras da administração, a locação, a prestação dos serviços, as obras e serviços, as contratações dos serviços de tecnologia, enfim, um arcabouço de objetos, o alcance da licitação. Conforme dissemos, a lei, a nova lei, ela traz um elenco de conceitos no seu bojo, que, em princípio, não precisariam estar contidos, porque, digamos assim, esses conceitos são trazidos da doutrina, não é? E não havia necessidade de tamanha, digamos assim, de detalhamento, mas a lei quis inserir para atrelar a administração e o administrado, né, na apreciação do instrumento convocatório em relação à normatividade das licitações. Nós sabemos que a licitação, ela tem um alcance além dos muros jurídicos
né? O que significa? A licitação, ela, em regra, ela nem digamos assim, aqueles que vão dar ensejo e vão acompanhar os processos de licitação, nem sempre são pessoas que conhecem o direito, são administradores, são gestores, são pessoas da sociedade, né, que fazem parte do processo. Então, a lei, ela é detalhista justamente para dar ensejo a que todos possam compreender, sem necessidade de um preparo técnico, um preparo jurídico para a compreensão do seu texto. Então, vem dizer, por exemplo, o que é a administração pública, como compreendendo a administração direta e indireta de todas as esferas governamentais, incluindo no conceito as pessoas jurídicas de direito privado, que são controladas pelo poder público, e as fundações. A lei traz um conceito de agente público, né, que é um pouco ampliado do conceito de servidor, tem um alcance maior, né, porque alcança aqueles ocupantes de cargos eletivos, aqueles ocupantes de cargos de nomeação, que são transitórios, aqueles que são designados, ou seja, até aí não estamos falando em concurso público, né? Depois, aqueles que são contratados, ou qualquer outra forma de investidura, que pode ser os temporários, que podem ser os comissionados, qualquer vínculo. Mas, claro, estão compreendidos os servidores públicos também com vínculo, que são os estatutários e os seletistas, e aqueles que exercem mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Portanto, o conceito é amplo, né? Tanto que a lei usa a nomenclatura de agente público. Outra definição é a definição de licitante. Quem é que vai licitar? Uma pessoa física ou jurídica, ou um consórcio, né, um conglomerado de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins da lei o fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece uma proposta. Então, a lei quis definir. A lei já traz também conceitos das modalidades licitatórias, o que facilita também o entendimento do administrado, dando conta de que a concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Vejam, ela se cinge a obras e serviços comuns e especiais de engenharia, tá? Nesse âmbito. O concurso aqui não é o concurso público para admissão de pessoas no serviço público, não se trata disso. Aqui o concurso é uma modalidade de licitação para a escolha de um trabalho, tá? Um trabalho técnico, científico, jurídico, que tem como critério de julgamento um fator de melhor técnica ou conteúdo, né? E esse concurso permite, então, que se pague um preço, que se conceda um prêmio ou uma remuneração ao vencedor do certame. Portanto, concurso aqui não é concurso público para admissão de pessoal. Leilão. O leilão é uma modalidade de licitação, como a gente está acostumado a conhecer do leilão, aquele que oferece o maior lance, né? É para a alienação dos bens imóveis ou bens móveis que não são mais utilizados pela administração pública, porque estão inservíveis, ou que resultam de processo de execução judicial, de apreensão, para a quem oferecer o maior lance. Nesse caso, vejam, não é o menor lance, é o maior lance, porque é claro que o que é mais vantajoso para a administração pública é o maior lance, não é? E aqui eu vou pedir só para pegar uma Constituição, vou me levantar para pegar a Constituição para fazer uma leitura de um dispositivo constitucional, que, desculpem, eu não coloquei aqui na frente da minha tela, tá?
Deixa eu ler para vocês aqui. É importante, sempre que a gente tiver uma dúvida a respeito da compreensão dos institutos, que a gente faça a leitura dos correspondentes dispositivos constitucionais e legais, para que a gente possa aprofundar, então, a compreensão do instituto. Vejam, o inciso 21 do artigo 37, ele dispõe assim: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e alienações, portanto, o objeto da licitação, serão contratados, e aqui já tem a palavra contrato, que já, digamos assim, sinaliza para o contrato administrativo, serão contratados mediante processo de licitação pública. A Constituição nomina, então, a licitação, tá? Dizendo do processo de licitação pública que visa assegurar, e aqui é o fulcro, o centro, né, o aspecto nevrálgico das licitações, que é a igualdade de condições a todos os concorrentes, ou seja, o princípio da isonomia nas licitações, né? E continua o dispositivo constitucional com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, ou seja, ela é remunerada, há um aspecto de onerosidade nos contratos administrativos. Diz ainda o texto: mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. Isso significa a objetividade da análise das propostas, da qual a administração e o administrado não pode fugir, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, significando também que não pode se pedir ou exigir condições excessivas ou impeditivas de garantir a isonomia entre os participantes, ok? Pois bem, então vamos voltar ao nosso slide, né? Então, o pregão, uma outra modalidade de licitação que deve ser obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, e aqui não está mais atrelado às obras de engenharia, daí a distinção, né? Aqui são serviços comuns outros que não se tratem de obras de engenharia ou de grande vulto, né? Cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o maior desconto, justamente porque aqui, né, nesse ponto, o pregão ele se presta à aquisição dos chamados bens e serviços comuns para a administração, materiais de permanente, de consumo, tudo aquilo que não for, digamos assim, especial, que precisar de um detalhamento técnico mais específico. Um minutinho. A nova lei traz uma nova modalidade de licitação que se denomina diálogo competitivo. Aquilo que nós falamos no início da aula, quando dissemos que a nova lei traz uma relação de horizontalidade entre a administração e o contratado. Ora, se há uma modalidade de diálogo, significa uma modalidade de respeito às condições do certame, né? Então, diz a lei, é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento do diálogo. Dos diálogos significa que há alguma situação de incerteza, né, em que há a necessidade de que se faça esse tipo de modalidade.
Credenciamento, processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem, é uma espécie de registro, né, no órgão ou na entidade para executar o objeto quando houver a convocação, né? É uma espécie de um registro, né, um cadastro pré-existente para efeito de utilização posterior. Modalidades de licitação previstas na nova lei, agora enfrentando já a análise da própria lei. A concorrência, uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. O concurso, já falamos, né, a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração do vencedor. O leilão, modalidade, isso está disposto na lei, por isso que nós estamos lendo, porque é o texto da lei e é preciso que a gente entenda o que está lá disposto, né? É a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. O pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço, de maior desconto, e o diálogo competitivo. Observem aqui que desapareceu da lei a tomada de preços e o convite. As duas modalidades que existentes na lei anterior não existem na nova lei. Não significa que não possam continuar a ser usadas nesse ano, nesses 2 anos de vigência da lei, né? Mas se o administrador ele entender em utilizar a nova lei, ele não poderá mais contratar sobre a modalidade a modalidade de tomada de preços ou convite, tá? Mas essas que são existentes na nova lei. Então, desaparece a tomada de preços, desaparece o convite. O diálogo competitivo é a modalidade para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogos com os licitantes que foram previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final para o encerramento dos diálogos. Na nova lei, aparece uma figura nova, que é chamada agente de contratação em substituição às chamadas comissões de licitação. Na Lei 8.666, havia a previsão da formação das comissões de licitação, na nova lei é o chamado agente de contratação. Esse agente de contratação, então, ele vai ser uma pessoa designada pela autoridade competente, aquela que é superior do órgão. Esse agente é designado entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Portanto, esse agente, ele é um agente público que tem vínculo profissional com a administração pública, né? Ele tem a competência para tomar decisões, para acompanhar o procedimento da licitação, para impulsionar o procedimento licitatório e para executar as atividades necessárias dentro do procedimento, até a homologação, claro, porque se esgota a sua competência, a sua atribuição se esgota com a homologação, e não com o julgamento, claro, porque o julgamento é ato da autoridade superior, é ato da autoridade competente que nomeou o agente de contratação, ok? Bom, então, ingressamos no processo licitatório. Quais são os objetivos do processo licitatório? E que, portanto, e que são, em última instância, a própria noção constitucional, né? A própria noção já traçada no texto constitucional para licitações. Em primeiro lugar, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. É o que a Constituição diz, né? Estabelecer
contratação, procedimento que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, etc. e tal. Ou seja, que assegure, então, o resultado mais vantajoso. O resultado mais vantajoso, a contrário senso, seria o menos oneroso para a administração e que tenha mais eficiência, né? Inclusive no que se refere ao ciclo de vida o objeto. Em segundo lugar, assegurar tratamento isonômico, né? A igualdade entre os participantes, bem como a justa competição. São noções que nós trazemos já de todos os campos do direito, a noção de justa, ou seja, de se assegurar o devido processo legal, de se assegurar o contraditório, a ampla defesa, em condições de isonomia, em condições de transparência, publicidade, e isso é justa competição, né? Evitar contratações com sobrepreço, ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Essa também é uma, digamos assim, uma previsão que é evidente e nem precisaria a lei colocar, no sentido que o sobrepreço, ou um preço inexequível, ou superfaturamento já é bula, já seriam condições ilícitas do desdobramento do processo licitatório. Mas, para se dar ênfase a essas noções, que são as noções que digamos assim, se traduzem na maior parte de bula ao procedimento licitatório, a lei expressamente nomeou. Outro objetivo, incentivo à inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Essa é uma previsão nova também, no sentido de trazer novidades do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do acompanhamento da ciência, do acompanhamento científico, do acompanhamento da melhor qualidade, da melhor tecnologia para o desenvolvimento dos serviços públicos. E o desenvolvimento nacional sustentável, outra vez aqui é referenciado, né, como um objetivo do processo licitatório. Vejo como essa condição hoje é uma realidade, tanto do ponto de vista da Constituição, como do ponto de vista das normas infraconstitucionais. E as fases do procedimento licitatório, ou seja, como se desencadeia, qual é a ordem do processo licitatório. No caso da nova lei, as fases, elas são, digamos assim, elas têm uma certa novidade em relação à lei anterior. Vamos ver aqui. Cada um, de acordo com a numeração, nós vamos ver, né, a sequência dos atos. Então, a preparatória, que é justamente a elaboração do edital, toda a parte de autorização orçamentária, a verificação das condições de especificação técnica do objeto a ser contratado, dos valores, etc. Depois, a divulgação, que é justamente a publicidade do instrumento convocatório para a comunidade. Em terceiro lugar, vêm os licitantes apresentando as propostas e os lances, no caso do leilão, né, quando for o caso, e depois passa-se ao julgamento na fase 4. Olha, vejam como aqui já há uma diferença grande em relação à lei anterior, em que a habilitação vinha na fase 3 e não nessa ordem. Primeiro se havia habilitação, depois é que se apresentavam as propostas, ou seja, primeiro as partes, primeiro os licitantes apresentavam seus documentos, não é? Ou seja, a documentação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação financeira, os documentos de ordem financeira, primeiro se qualificavam, havia uma análise da documentação para dar prosseguimento ao julgamento das propostas. Agora, primeiro se julgam as propostas, se faz julgamento e só se analisa, então, aquela documentação daquelas pessoas que efetivamente foram classificadas, que alcançaram, que preencheram os requisitos e as especificações do edital. Não se perde tempo com extensa análise de documentação daqueles que não apresentariam propostas válidas, né? Depois vem a fase recursal. Vejam que essa fase recursal vem depois da habilitação,
justamente para preservar ou para observar essa celeridade, e, finalmente, a homologação, que ainda é, como vimos antes, ato do agente de contratação. De acordo com o artigo 17, parágrafo 1º, a fase referida no inciso 5º poderá, mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 deste artigo, desde que expressamente previsto no edital. Só te atendo rapidinho, tá? Quem foi? Foi Beatriz? Tá. Vejam bem, isso significa que pode haver uma inversão de fases, ou seja, que a fase da habilitação venha antes, desde que mediante ato motivado. Pode falar, Beatriz? Professora, essa homologação, o agente de contratação, né? Agente de contratação, o agente de contratação, ele é responsável pela homologação? Sim. Ou Sim, é a autoridade competente? Não, a homologação é feita pelo agente de contratação, juntamente com aqueles que estão auxiliando no processo, né, que são outros servidores que vão fazer parte, uma espécie de comissão, só que tomou um outro nome de agente de contratação, né, mas até a homologação, esse ato, essa fase ainda é de responsabilidade dos agentes de contratação. E quem verifica a responsabilidade dele, por exemplo, se o processo... Ele é responsável por todo o processo. Sim. E quem vai verificar se esse processo não está viciado, por exemplo? Sim, os órgãos de controle, né, que podem ser o controle interno do próprio órgão, né, através das auditorias que são feitas nos próprios órgãos, o próprio controle interno, até o controle da própria autoridade, que vai, digamos, no ato do julgamento, vai proceder uma análise, né, de verificação dos atos, a autoridade pode até revogar ou anular procedimento de licitação, se verificar que há alguma nulidade, que há algum vício no processo, né? E, posteriormente, se isso não ocorrer nessa fase, o Tribunal de Contas, né, ao analisar o contrato de licitação, também poderá vir a apontar as irregularidades ou nulidade nos atos, no encadeamento do processo licitatório, tá? O controle interno e o controle externo. É claro que os atos são sempre submetidos, e também o apontamento de denúncias por qualquer pessoa, né, por qualquer cidadão que possa ter conhecimento de uma irregularidade, ou por um próprio participante do processo licitatório, algum dos licitantes que, verificando alguma irregularidade, pode também fazer a denúncia. A denúncia ao Ministério Público, por exemplo, a denúncia à autoridade competente, à autoridade máxima, enfim, aos órgãos de controle, não é? Qualquer cidadão, ao Tribunal de Contas, por representação, mediante a representação aos órgãos de controle. Tá certo? Bom, então, aqui a nova lei, ela incorporando a lei do pregão, porque ela incorpora, ela absorve a lei do pregão, definitivamente, né, daqui a 2 anos não haverá mais a lei do pregão autonomamente, como é até agora, absorvendo a lei do pregão, a forma eletrônica será preferencialmente, né, utilizada na administração pública, em todas as modalidades, as licitações serão realizadas, então, preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial por exceção, desde que ela tenha motivação, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, para ficar registrada. Então, hoje, os processos de licitação serão muito mais, será dada preferência, tanto é que, se não for feita dessa forma, haverá de ter a motivação. Qual a razão de não ter sido adotada? Pode ser, por exemplo, um pequeno município, né, que tenha dificuldade do ponto de vista tecnológico, né, da adoção de programas tecnológicos, então poderá justificar, tendo em vista as dificuldades de acesso, né,
à internet, etc. As modalidades, então, de licitação da nova lei são o pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Deixam de existir o convite e a tomada de preços. Com relação aos dois, o pregão e a concorrência vão seguir um rito procedimental comum, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Vejam, significa licitações menos complexas. Toda vez que a complexidade for uma tônica, deve-se partir para a concorrência. Então, haverá só duas formas: ou se adota a modalidade da concorrência ou pregão, sendo que o pregão será sempre utilizável para quando o objeto da licitação for perfeitamente definido e usualmente, digamos assim, reconhecido no mercado. Sempre que existir qualquer complexidade, será a modalidade mais completa, que é a concorrência. Aqui nesse slide, não se trata de modalidades, mas se trata de, digamos assim, uma forma acessória de ajudar na escolha, né, ou na apreciação das propostas. Seriam critérios de julgamento para se julgar as propostas. Quais são esses critérios? O menor preço, o maior desconto, a melhor técnica, o conteúdo artístico, no caso do concurso, a técnica e preço, geralmente, nos casos de produtos de tecnologia, né, compras de computadores, produtos de informática, o maior lance, no caso de leilão, e o maior retorno econômico, ou seja, a maior vantagem que é dada à administração pública. Com relação às obras e serviços de engenharia, há uma certa, a lei se detém em especificar algumas condições, né, algumas normas que devem ser respeitadas especificamente em relação às licitações e obras de engenharia, dada a maior dificuldade, a maior complexidade nesse tipo de licitação. Então, deve-se respeitar as disposições ambientais, ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos, é uma das condições, mitigação por condicionantes e compensação ambiental, ou seja, se houver algum dano ao meio ambiente, que se compense ambientalmente, que se compense aquela comunidade daquilo que ela sofre, né? A utilização de produtos, de equipamentos, de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e recursos naturais, vejam, tudo sempre voltado à mitigação do dano ambiental, avaliação dos impactos de vizinhança, ou seja, daquilo que pode ser eles falam das externalidades negativas que podem redundar de uma determinada construção, né, porque tem as externalidades negativas que podem se decorrer daquela obra, daquele serviço, né? Há de se proteger o patrimônio histórico, cultural, o patrimônio público, aquele patrimônio que se visa preservar, inclusive avaliando-se, por ocasião dos projetos preparatórios na licitação, dos impactos que diretamente ou indiretamente serão causados pelas obras que vão ser contratadas. Também nas construções que sejam respeitados os direitos das pessoas com deficiência, né, ou com mobilidade reduzida, obrigatoriamente colocando-se as rampas, colocando-se os elevadores de acesso, colocando-se, enfim, os traços, os sinais para aqueles que têm dificuldade visual, enfim, que as obras públicas sejam já preparadas com a inclusão, obrigatoriamente, dessas condições. Quanto ao assessoramento jurídico da administração, vejam a necessidade e a
obrigatoriedade da participação do advogado, do consultor jurídico no processo de licitação. Vejam, esse controle de legalidade que a Ana perguntou, aqui Ana, é o controle prévio, né? O edital vai ser lançado, a administração precisa passar a sua necessidade já com os elementos formadores da necessidade, né, os elementos técnicos, os estudos técnicos, a necessidade do órgão, mas precisa passar por um controle de legalidade jurídica nos órgãos de assessoramento jurídico, nos órgãos públicos. E esse controle, esse assessoramento se reflete, se exterioriza por um parecer jurídico que é obrigatório no processo de licitação. Esse parecer deverá apreciar o processo licitatório, conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade, e no parecer esse parecer deve ser redigido, né, com linguagem simples, compreensível, de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, para que todos possam entender, não só os conhecedores do direito, mas aqueles leigos e que participam do processo de licitação. Pois bem, com relação ao julgamento das propostas, o que é? A proposta é o centro da análise do processo de licitação. É aquilo que o licitante oferece. Ele vai dizer que oferece computadores da marca tal não, que não pode se atrelar a marcas, que oferece computadores com dadas especificações, etc., por tanto valor, no prazo de tanto. Ele vai apresentar a sua proposta financeira, a sua proposta de execução, como ele vai executar o contrato. E essa proposta vai ser analisada de acordo com a vinculação ao edital, o edital que previu, né? Então, serão desclassificadas as propostas, ou seja, serão afastadas as propostas que contiverem os vícios insanáveis. A contrário senso, nós poderíamos dizer que os vícios sanáveis não desclassificarão as propostas. Ou seja, vejam como a lei já aproveita os atos. Não há mais aquela noção de que qualquer ato que contém vício será anulado. Não. Aqueles atos que puderem ser sanados poderão ser aproveitados pela administração. Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às especificações técnicas, pormenorizadas no edital, por evidente, né? É o julgamento objetivo das propostas, que apresentam preços inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado para a contratação, está fora daquilo que foi previsto. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada, quando exigido pela administração. Apresentarem desconformidade com qualquer exigência do edital, desde que insanável. Vejam bem, voltamos a dizer, todas essas condições são desdobramentos daquele princípio do julgamento objetivo das propostas ou da vinculação ao instrumento convocatório. O que é a habilitação? A habilitação é a fase em que são analisados os documentos, né? Jurídicos, técnicos, financeiros, fiscais. Então, haverá de se analisar a documentação para ver se há a existência jurídica da pessoa, há condições de cumprimento do contrato, saúde financeira, equilíbrio financeiro se a empresa, a pessoa jurídica cumpre com as suas obrigações sociais, se ela paga seus empregados, se ela não tem dívida perante a Receita Federal, estadual, se ela não é inadimplente, enfim, há uma análise, né, da saúde jurídica da pessoa física ou jurídica. Então, a habilitação é a fase da licitação em que se verifica um conjunto de informações e documentos suficientes para demonstrar a capacidade do licitante para realizar a licitação, para realizar o contrato. E a licitação, quando se encerra, ela se encerra, então, após a fase de julgamento e habilitação. Então, quando se exaurem todos os recursos administrativos, é evidente que é a fase dos recursos, né, recursos administrativos, portanto, dentro do processo administrativo,
Então, vejam, encerradas essas fases, então o processo era encaminhado à autoridade que autorizou a licitação para que ela faça algumas providências. Ou ela retorna os autos para o saneamento das irregularidades, vejam, o controle, Ana Beatriz, ela faz retornar para sanear as irregularidades, ou a autoridade revoga a licitação, por motivo de conveniência ou oportunidade, que deverá, obviamente, ser justificado, ou seja, não há mais interesse em prosseguir com aquele processo, se não trouxer prejuízo às partes, né, se houver, e isso tem que ter, há de existir um fato superveniente, né, que justifique essa revogação, porque não se pode fazer todo um processo de licitação, gastar, né, um tempo enorme da licitação, e depois dizer que a licitação está revogada. Precisa ter ocorrido um fato superveniente que justifique a revogação daquela licitação. Ou ela pode anular. Vejam, o ato mais drástico aqui. Anulação da licitação, de ofício, ela própria, ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente uma ilegalidade insanável. Vejam, vocês vão sempre ouvir na lei, nessa nova lei, a noção de que se a ilegalidade for sanável, o ato pode ser reaproveitado. E, finalmente, né, observado todas essas condições, né, pode ser adjudicado o objeto e homologada a licitação. O que é adjudicar? É cometer, ou seja, transferir ao licitante vencedor a execução do contrato. Ele vai adjudicar o objeto da licitação, ou seja, ele vai assumir o objeto da licitação porque ele foi o vencedor. A licitação, então, vai ser homologada, né, e ele vai ser aquele que vai executar. E o contrato, então, vai ser objeto de inicial execução. Aqui, nós vamos já falar de outros aspectos. Deixa eu ver qual é esse slide. Por favor, eu não estou vendo aqui o número do slide, não sei se vocês veem aí. Eu não estou vendo. Professora, eu acho que é o 28. É porque eu também tenho que olhar. Não, nós ainda temos 20 minutos tranquilos aqui. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem com todos? Muita coisa, né, professora? É muita coisa, né, Ana? Quantos estão na aula? Eu não estou vendo o número. Tu consegues ver, Ana? 10, professora. Tá. Então, Andrei, estás conseguindo acompanhar? Tudo certo, professor. Tá, me interrompe, tá, Andrei, por favor, se precisar, tá certo? Beleza, professor. Então, vejam, como eu disse a vocês, é um conteúdo novo, é um conteúdo denso, é um conteúdo complexo, é difícil, é árido, né? Então, a gente precisa, né, um pouco de, digamos assim, vocês precisam realmente, em casa, solitariamente ou com um colega, fazer a leitura da lei. Em primeiro lugar, fazer a leitura da lei. Pegar alguns momentos para ler a lei. Ainda que não entendendo todo o seu conteúdo. Mas é aquela coisa, fazer um passeio pelo texto, verificando, porque a lei, ela segue uma sequência, né? Então, nessa sequência, você vai vendo, inclusive, o avanço do procedimento, né? E vai tendo uma noção do todo, e isso é muito importante. Essa noção do todo na leitura de uma legislação é muito importante. Que a gente não se preocupe, às vezes, nas especificidades, mas no todo, né, para que a gente tenha essa primeira avaliação do texto legal. Nesse momento, a gente passa a falar um pouco da distinção ou da previsão constitucional das ressalvas, né, conforme nós lemos, dos casos de não imposição ou de não obrigatoriedade da licitação. A primeira delas, a primeira ressalva é a inexigibilidade. A lei diz que não é exigível a licitação quando for inviável a competição. Ora, se não houver concorrência, não há competição, não há licitação.
Essa é uma condição bastante clara do que é inexigibilidade. Não havendo competição, não há licitação. Isso é inexigibilidade. Então, é inexigível quando aquisição de materiais, de equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços só possam ser fornecidos por produtor e representante exclusivos. Vejam a palavra-chave aí, a exclusividade na produção, a exclusividade do representante, só ele faz. Portanto, não tem competição. Segundo, contratação de profissional do setor artístico, veja aqui a palavra-chave também está no setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Aquele artista é consagrado. Não se discute o reconhecimento dele pela opinião pública. Então, ele pode ser contratado sem necessidade de licitação. Em terceiro lugar, a contratação de alguns serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Aí tem alguns itens que são constantes aí do inciso terceiro. Mas vejam, o fulcro, não é? O centro da compreensão desse inciso é a notória especialização, ok? De profissionais ou empresas que são tecnicamente especializados naquele serviço que se quer contratar. A notória especialização. E a lei vai dizer adiante o que é essa notória especialização. Tá? Outras condições que vão fazer com que a gente possa compreender esses serviços, vou passar adiante, e a dispensa, que é uma outra forma de contratação direta, sem a necessidade de licitação, mas aqui, Ana Beatriz, desculpem estar me referindo a Ana, porque ela me fez a pergunta, por isso que eu estou fazendo agora essa referência a ela, que ela fez no início da aula, uma pergunta sobre a distinção entre a dispensa, não é, Ana? E como foi, Ana, que você fez a pergunta? Foi entre a licitação dispensável e a licitação dispensada. Ok. Então, a dispensa, tá? Ana e todos, ela consiste numa possibilidade legal da administração pública deixar de proceder à licitação diante de determinadas hipóteses que são previstas na lei, tá? Ok. A licitação, ela é... Só um minutinho, por favor. A licitação, ela é dispensável quando o administrador pode ou não fazer. Ela é dispensada quando a própria lei diz quando não é para fazer. Só um minutinho, por favor. Um minutinho. Estou em aula, tá? Tá, obrigada, beijo. Então, a licitação é dispensada, não é? Quando a própria lei autoriza, especialmente uma situação para que ela não ocorra. Na licitação dispensável, há um fato, não é? Há uma hipótese em que a lei autoriza o administrador a fazer ou não fazer a licitação. É uma faculdade e não propriamente uma... digamos assim, como se diz, uma obrigação de não fazer. Então, a dispensa, mais uma vez, para fixar, né? A dispensa, ela não se confunde com a inexigibilidade. Por quê? A dispensa pressupõe a possibilidade de competição, de maneira que a licitação, ela seria possível, mas a legislação, a lei, possibilitou a contratação direta. Contrariamente, a inexigibilidade, ela pressupõe a ausência do próprio requisito lógico da licitação, ou seja, não há possibilidade de competição. Então, a dispensa consiste na possibilidade legal da administração pública deixar de proceder à licitação diante de uma hipótese prevista na lei, tá?
Na inexigibilidade, a competição é inviável, ou porque só existe um objeto, né, que é exclusivo, ou porque só existe um fornecedor que atende às necessidades da administração. Essa distinção entre a licitação dispensável e a licitação dispensada, ela indica a possibilidade de que, na dispensada, repetindo, né, a hipótese, elas são elencadas, as hipóteses, né? A própria lei diz quando é para não fazer a licitação. Então, essas hipóteses, elas se referem a casos específicos, por exemplo, alienação de bens públicos, tá? Então, a licitação é dispensada quando a alienação é de bens públicos, tá? Então, alienação de bens imóveis, tá? Então, a licitação se torna dispensável. Ela é dispensável quando há fatos que podem permitir a contratação direta. Essa é, teoricamente, né, a distinção que eu poderia colocar para vocês nesse momento. É claro que os doutrinadores, cada um vai fazendo a sua colocação, a sua conceituação. Portanto, o que é a dispensa, falamos aqui, né? E vamos adiante, tratando de alguns aspectos relacionados à própria vigência da lei, para que a gente fixe esse entendimento. A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a nova lei, ela não revogou a lei anterior. Nos próximos 2 anos, a nova lei conviverá com a norma. Desculpa, eu coloquei 2 vezes a palavra norma, mas está errada. A nova lei conviverá com a norma anterior. Façam uma correção nesse slide, tá? Como norma de transição, tá? A lei, essa lei nova, ela entrou em vigor na data da sua publicação. Não é que ela vai entrar em vigor daqui a 2 anos. Ela já entrou em vigor. Mas o artigo 193 estabelece que ficam revogadas algumas normas imediatamente. Não a Lei 8.666, ok? Estão acompanhando? Tá dando para acompanhar? Ok? Ok, Andrei? Ok, professor. A lei nova, ela revogou imediatamente os artigos 89 a 108 da Lei das Licitações, da Lei 8.666. Ele revogou a partir da publicação. Por quê? Porque ela inseriu aqueles dispositivos no Código Penal. Ok? Já estão vigentes no Código Penal, aqueles dispositivos. Ok? Passaram a fazer parte do Código Penal brasileiro. Os dispositivos que eram contidos dos artigos 89 a 108 da lei antiga. Ainda como transição, as leis 8.666 de 93, que era a Lei Geral das Licitações, a Lei 10.520, que é do pregão, a Lei 12.462 de 11, que é o regime diferenciado de contratação, após 2 anos, serão revogadas. Após 2 anos, ou seja, em 1º de abril de 2023. O administrador público pode optar, ora, em realizar por uma lei, ora por outra. Só que dispõe o artigo 191, que durante esses 2 anos, a administração pública poderá optar por licitar, de contratar de acordo com a nova lei ou de acordo com a lei anterior. A opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital de licitação, vedada a aplicação combinada da nova lei com as antigas. Ou seja, ou usa uma, ou usa outra. Ok? Ele não pode aplicar de forma combinada as 2 leis. Qual é a legislação, então, revogada pela Lei 14.133? De acordo com o artigo 193, revogam-se os artigos 89 a 108 da lei na data da publicação. E
as leis 8.666, 10.520, 12.000, após decorridos 2 anos da publicação da lei. E esta lei, no artigo 194, vejam, são 194 artigos, ela entrou em vigor na data da publicação. Isso não quer dizer que ela está totalmente aplicável, né? Porque ela necessita de em torno de 52 atos regulamentares, né? Para que ela possa ser plenamente executável, ok? Já que há a previsão no texto de que isso possa acontecer. Algumas novidades, né? Essa lei tem 40.000 palavras, portanto, ela é uma lei maximalista. Ela prevê a criação de um chamado Portal Nacional de Contratações Públicas, no artigo 174. Dos artigos 146 a 150, ela prevê a nulidade dos contratos, né? E ela assume, ela incorpora no seu texto o pregão com a inversão das fases, né? E ela trata dos... desculpa. Enfim, para celebrar os contratos administrativos. Bom, essa é uma noção geral, né, da lei nova, faltante aqui a explicação a respeito dos contratos administrativos, sob a ótica ou sob a análise dessa nova lei, o que a gente faz numa nova aula seguinte, tá? Nesse momento eu vou interromper a gravação, para que a gente possa dar prosseguimento a alguns avisos de ordem à funcionalidade da nossa turma.